A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, tudo bem com vocês? Presbítero Marlon Rezende aqui, hoje trazendo para vocês também mais uma convidada para trazer uma palavra abençoada diretamente do trono da graça do nosso Senhor. Hoje, essa convidada é muito especial, uma pessoa também que significa muito para mim, que é a Giovana, uma liderada minha, que faz parte do nosso grupo de jovens lá da nossa congregação, uma jovem cheia de palavras, que também já tem um conhecimento muito bacana das Escrituras e ela tem uma palavra poderosa para falar ao seu coração. Portanto, fica aí, se prepara, porque vem que tem palavra. Forte abraço. Pai, Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Me chamo Giovana, sou uma das lideradas do Presbítero Marlon e hoje vim aqui compartilhar uma breve mensagem, da parte do SESC para você. Encontra lá em Mateus 21, 18. Que vai nos relatar sobre a figueira seca. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? O Senhor estava palestrando essa mensagem sobre o meu coração. E a palavra é bem clara. Ela vai nos relatar que Jesus, saindo da cidade chamada Betânia, ele teve fome. E ele vai, e avista uma figueira que aparentemente tinha até fruto. Só que Jesus, chegando perto dela, viu que não tinha. Viu que só tinha folha. E o texto, adiante vai nos relatar que os discípulos, quando viu que a figueira se secou, vai se maravilhar e vai perguntar, como se secou imediatamente? E eu fiz também essa pergunta para Jesus. Por que, Senhor, secou imediatamente? O Espírito Santo foi aparecendo no meu coração. Ela já estava seca por dentro. Ela só transmitiu o que já estava por dentro. Quando o Senhor, Jesus, ele lança aquela palavra e foi de imediato, claro que quando Jesus fala, acontece na hora. Porém, Espírito Santo, apareceu no meu coração que ela secou de imediato, porque ela já estava seca por dentro. E levando para os nossos dias, quantas pessoas no nosso meio que a gente acha que é cheia de Deus, que está cheia de palavra, mas ela está seca por dentro, a qual ela se veste bem, tem uma boa aparência, mas está vazio há muito tempo. Meditando nessa mensagem, o Espírito Santo de Deus fala, porque tem muita gente que não consegue, passar pelo deserto, dar fruto, frutificar em meio ao deserto. Por quê? Porque quando estava, na abundância, não se preparou, não se enraizou em Cristo. E muitas das vezes a gente fala assim, de outras pessoas, e muitas vezes a gente também está seca. E quantas vezes a gente também já foi uma pedra de tropeço, de vez a gente dá um fruto para outra pessoa, a gente dá uma pedra, entendeu? Então que a gente vem se enraizar em Cristo. O Senhor também estava palestrando no meu coração que tem muita gente, muitas vezes a gente também, a gente é torto, muitas vezes a gente não quer falar com ninguém, a gente fica triste, cabisbaixo, e mesmo assim o Senhor nos usa. Mesmo assim, quando a gente está sensível, o Senhor fala com a gente. Por que disso? Porque mesmo a gente sendo torto, a gente é sarça. Entendeu? Isso eu estava palestrando comigo sobre a história, de Moisés, quando ele sobe ao monte e o Senhor mostra, aquela figueira, aquela sarça pegando fogo e ela não se consumiu. E eu falei: Senhor, por que ela não se consumiu?
ela tinha que ter, né? Já que pegou fogo, ela tinha que ter queimado todinha. O Espírito Santo de Deus foi e falou comigo, está enraizada. E aonde? A sarça estava enraizada no monte, e o monte é do Senhor. Então, quando a gente se enraiza, né, em Deus, mesmo a gente sendo torto, o Senhor ainda tem o controle. Porque o lugar é de Deus. E se é de Deus, o Senhor vai nos lapidar. O Senhor Jesus vai nos paudar. Dói, mas a gente vai ter raiz. No meio do deserto, a gente vai frutificar. E muitas das vezes, né, a gente pergunta, Senhor, por quê? O porquê dessa luta? O porquê dessa provação? O porquê dessa tempestade? Por quê, Senhor? O motivo é porque lá na frente vai ter pessoas que vai chegar perto da gente pedindo fruto, procurando fruto. E aí? A gente vai ter o que para oferecer? Um fruto ou uma folha? Um fruto ou uma pedra? A gente vai passar para ela a água da vida? Ou então tem muita gente que tem até água para oferecer. Tem até água, mas é água amara. É aquela água amarga que, de vez de ajudar a matar a sede, envenena, amarga, causa dor em outra pessoa. Então, que a gente venha, né, frutificar no deserto. É difícil frutificar no deserto, porque muitas vezes a gente está precisando de fruto, né, de uma palavra. E o Senhor, né, nos faz passar para a gente dar esse fruto para outra pessoa. Porque não é sobre a gente, é sobre o reino, é sobre almas, é sobre cumprir o ID que o Espírito Santo, né, Jesus, nos falou. Então que a gente, né, venha sempre, né, sempre nos enraizar em Cristo. Como que a gente se enraiza? Buscando, lendo, jejuando, todo dia querendo, né, se aproximar, buscar a palavra, né, que é Jesus. Então que a gente venha sempre nos enraizar. Que a gente não venha ser igual aquela figueira que aparentava ter, mas não tinha. Porque muitas das vezes, né, a gente somos seca, infelizmente. Muitas vezes a gente acaba se secando. Mas o Senhor, Ele tem a água que pode nos trazer a vida de novo. E essa água é a palavra. E que a gente venha todo dia meditar nela, para nossa árvore não se secar, para a nossa raiz não morrer. Porque a única fonte, a única comida, né, a única água que faz a gente ficar de pé todos os dias, a gente passar pelo deserto e não perecer, a gente passar pela fornalha, né, e não se queimar, a gente passar pelo meio do mar e não se afogar, é a palavra. É o sustento que o Espírito Santo nos dá. Então que a gente venha agarrar nessa palavra e que a gente venha frutificar. Não importa que você se você não está bem, se você está passando uma dificuldade, você está num momento muito bom na sua vida. Frutifica. Porque quando a gente está, né, cuidando de alma, o próprio Deus cuida da gente. Que vocês venham ficar com essa palavra, que o Espírito Santo venha, né, palestrar mais e mais no coração de vocês.